No vídeo anterior que foi feito aqui para o canal, falando sobre o núcleo da Terra e do relógio do Apocalipse, eu tinha avisado a todos que mais notícias bizarras e misteriosas iriam surgir mais ainda. O ano de 2023 promete nos trazer muitas coisas estranhas e questionáveis. E claro, hoje eu quero falar com vocês sobre mais duas notícias que estão tomando conta de toda a internet. Inclusive, uma dessas notícias, que é o meu foco, parece estar relacionada até mesmo com o livro de Enoque. Meu nome é Ana Garcia e sejam bem-vindos aqui no canal Descobrindo. Desde já peço para todos vocês nos apoiar deixando seus likes neste vídeo. Assim, o YouTube levará este conteúdo para mais pessoas. Também te convido a inscrever-se aqui em nosso canal e, claro, fazer parte da nossa grande família Descobrindo. Recentemente, duas notícias vieram a público. A primeira é sobre o fenômeno espiral visto no céu do Havaí. E a segunda notícia sobre o anjo petrificado encontrado na Rússia. Porém, o meu foco neste vídeo é falar sobre o anjo petrificado e o porquê de o livro de Enoque entrar nessa história toda. Perceberam quantas notícias misteriosas têm surgido nesses últimos dias? Perceberam que muitas profecias foram compartilhadas dizendo que 2023 iria ser o início de muitas coisas? Inclusive que a tribulação começaria esse ano e só terminaria em 2026 e que a grande tribulação começaria a partir de 2026. Isso só para vocês saberem, não sou eu quem estou falando, mas foi comentado por muitos especialistas bíblicos, como por exemplo Jonathan Olson, que é doutor em filosofia pela Florida State University e mestre em estudos de religião pela Missouri State University e bacharel em teologia pela Evangel University. A primeira notícia relacionada ao espiral visto no céu não é a primeira vez que acontece e não vai ser a última. E eu também não acredito que seja causado por um foguete ou algo do tipo, assim como muitos dizem. Um dos motivos é que esse fenômeno causado em forma de espiral tem visto com mais frequência em várias partes do mundo todo, não somente no céu, mas aqui na Terra também, envolvendo até mesmo os animais. Tudo está nitidamente ligado e se prestarmos bastante atenção, podemos perceber que isso pode ser um grande sinal para algo muito maior que pode estar sim prestes a acontecer. Mas, como falei anteriormente, o foco de hoje é falar sobre o anjo. Então, se quer ter acesso ao vídeo sobre o espiral, eu indico para você ativar o sininho das notificações. Assim, você não perderá o vídeo que eu vou falar sobre este assunto e, claro, receberá em primeira mão. E eu garanto que tudo que vou trazer para vocês é de cair o queixo. Sem mais enrolação, vamos falar desse assunto que parou a internet. Ao que está nas notícias, mineradores do depósito de carvão de Elga supostamente desenterraram uma estranha estátua que aparentemente é bem antiga. A estátua apresenta uma espada, um escudo e asas. Foi também relatado que a estátua foi descoberta enquanto eles trabalhavam com uma escavadeira. No vídeo, os homens apareceram comemorando e até dizendo que os serviços especiais chegariam ali a qualquer momento de helicóptero para levar a estátua para fazer exames. E como era de se esperar, as autoridades locais fizeram uma declaração oficial de que a estátua sempre esteve localizada em uma mina de carvão. Porém, nenhuma outra explicação até o presente momento foi dada. Um usuário da internet russo chegou até a relatar a seguinte frase: "Algo é suspeito, todos gritaram ao mesmo tempo que era uma farsa.
mesmo que seja uma estátua, é muito, muito antiga. É como uma coisa viva. Ou seja, ele relatou que as autoridades de imediato relatou ser uma farsa, tipo, tudo ao mesmo tempo. Porém, logo depois disso, indignado, o autor do vídeo voltou para as redes dizendo que não era uma farsa coisa nenhuma e que ele não era um mentiroso, porque é óbvio que todos caíram em cima dele para dizer que ele inventou para ganhar visualizações e causar pânico nas pessoas. E ele também mostrou que mais estátuas foram achadas. Сейчас я вам хочу показать, как делают иногда преждевременные выводы людей и как создаются фейковые видео. Вот мне вчера на днях просто начали присылать по WhatsApp видео. Вот смотри, что нашли экскаваторщики. E eu quero deixar uma observação bem importante. No vídeo está escrito assim: escavadeira desenterrou um anjo. E está escrito falso na frente. Coisa que não tinha antes das autoridades russas se pronunciarem. Ou seja, eles foram pressionados pelas autoridades e foram obrigados a divulgar que é falso. Agora vamos lá. Se algo acontecer fora do entendimento deles, ou pode até ser do entendimento deles, algo que espantaria muitas pessoas, vocês acham mesmo que essas notícias seriam lançadas para a humanidade? Óbvio que não. Eles vão colocar um véu em cima, tentar tirar o foco e dizer que foi causado por outra coisa que tenha explicação. Porém, em Mateus capítulo 24, versículo 4, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Agora parem e pensem. Se essas coisas, milhares de coisas que surgem revelando grandes mistérios dentro e fora do planeta, fossem revelados, eles não iriam conseguir manipular e controlar a grande massa, porque todos iriam acabar tendo o mesmo conhecimento e isso poderia tirar o controle deles sobre a humanidade. E, claro, causar uma grande desordem. Bom, muitos de vocês, acredito eu, já ouviram falar do livro de Enoque, o livro que foi excluído da Bíblia. Neste livro tem muitos mistérios que vai muito além da compreensão humana e coisas que hoje em dia muitos de nós achariam impossível de acontecer. O anjo petrificado descoberto foi relacionado com os vigilantes, que é citado no livro de Enoque. E para entendermos se tudo isso pode ser loucura ou não, vou contar para vocês um pouquinho da história. No livro de Gênesis é citado da seguinte forma: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Isso está em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 6. Tradicionalmente, os Ben Elohim ou
filhos dos deuses, somavam várias centenas e desceram à terra originariamente no Monte Hermon, na Palestina. Significativamente, esse era um lugar sagrado tanto para os cananeus quanto para os hebreus que invadiram sua terra sob o comando de Abraão. Em tempos posteriores, santuários aos deuses Baal, que é conhecido como Lúcifer, Zeus, Hélios e Pan, e a deusa Astarte foram construídos em suas encostas. Esses Ben Elohim, ou anjos caídos, também eram conhecidos como os vigilantes, os Grigori e os Irim. Na mitologia judaica, os Grigori eram originalmente uma ordem superior de anjos que viviam no céu mais elevado com Deus e se assemelhavam a seres humanos em sua aparência. O título vigilante significa simplesmente aquele que assiste, aqueles que assistem, aqueles que estão acordados ou aqueles que não dormem. Esses títulos refletem a relação única entre os vigilantes e a raça humana desde os tempos antigos. 200 dos anjos caíram, desceram do reino celestial ao cume do Monte Hermon e ficaram tão impressionados com a beleza das mulheres humanas que, usando seus novos corpos materiais, fizeram amor com elas. Isso provocou ainda mais a ira de Deus e, de acordo com a Bíblia, a consequência dessa miscigenação entre os caídos e os mortais levou à criação de uma prole meio angelical e meio humana, de seres híbridos. Essas crianças híbridas eram chamadas de Nefilim, e eles eram a raça de gigante que uma vez habitou a velha terra. Eles eram violentos e consumiam todas as provisões de alimentos dos seres humanos. E quando as pessoas nada mais tinham para oferecer-lhes, os gigantes se voltaram contra eles e começaram a devorá-los. O derramamento de sangue poluiu toda a terra e a humanidade clamou a Deus. Ao ver o caos instaurado sobre a terra, os anjos Miguel, Sariel, Rafael e Gabriel, que estavam no céu, intercederam ao Altíssimo a favor da humanidade. Em resposta à solicitação dos anjos, Deus envia o anjo Sariel para alertar Noé do iminente julgamento que viria sobre o mundo. Na sequência, Deus envia Rafael para prender Azazel nas profundezas do deserto e que lá permanecesse até o julgamento final. Então Deus envia Gabriel a fim de destruir sem misericórdia os gigantes. E a Miguel, Deus ordenou para prender Shemi-Hazá, líder dos vigilantes. Os vigilantes e os encárcere por 7 gerações nos vales profundos da terra, até o dia do julgamento, o dia do juízo final. E essa é um pouco da história dos vigilantes, e é claro que farei um vídeo contando exatamente tudo que vocês precisam saber sobre eles. Agora fica a questão, será que foi permitido que a humanidade encontrasse tal anjo? Por qual motivo Deus iria permitir que tal coisa acontecesse? Será que é algo muito mais além de uma pedra? E se realmente for um anjo? Muitos dizem olhar para a estátua e ter um sentimento de que algo a mais existe ali. E eu também tive essa sensação, para ser clara. E se de repente aquilo seja algo muito mais além do que apenas um artefato arqueológico? E se levarmos mais ainda a nossa imaginação e pensarmos que isso no dia do juízo final voltará a ter vida para ser julgado assim como todos nós? O fato é que não sabemos o real motivo e talvez não saberemos tão cedo. Por quê? Pensem comigo, se as autoridades deram um jeitinho de dizer que é falso, é porque algo pior do que podemos imaginar existe aí. O que nos resta é aguardar para ver aonde isso vai dar e, infelizmente, a aparição dessa estátua vai ficar como um mistério. E claro, se você tiver alguma ideia do que possa ser, seu comentário será muito bem-vindo. O importante é comentar sobre, não é? Muito obrigado por todos vocês terem assistido este vídeo até aqui. Não se esqueçam de compartilhar com mais pessoas e também de inscrever-se em nosso canal. Você será muito bem-vindo. Deus abençoe e até breve.